Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, Paulo César da Costa, digníssimo presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores. Caros munícipes, como já foi dito, eu passo a ler agora a tréplica, que nada mais é que uma ponderação às respostas dadas ao movimento Vem Pra Rua Cambuquira, por ocasião de questionamentos feitos ao digníssimo prefeito municipal. O movimento Vem Pra Rua Cambuquira esperava do nosso excelentíssimo prefeito, o senhor Evanderson Xavier, respostas técnicas, claras e objetivas, munidas de dados comprovantes e o que mais fosse necessário para que nossas dúvidas se esclarecessem de fato, como não ocorreu, devido às respostas vagas e abertas. O que obtivemos gerou mais perguntas do que respostas. Como o movimento mostrou a face sem receios, abertos que estávamos ao debate, esperávamos também, ao menos, que o excelentíssimo prefeito desse o respeito necessário aos membros do movimento, marcando um segundo encontro para debatermos os assuntos em pauta, tal como combinado no momento do primeiro contato, e não a êxito, em um momento absolutamente impróprio para tal, contrariando o que se espera de quem trata com carinho a coisa pública. A vontade de mudar parece depreciada pelo poder público, ignorada e desvalorizada. O despertar cívico, como se o passado nos impedisse de mudar o presente. Ora, se não fizemos ontem, nunca se é tarde para acordar no hoje. Se não comparecemos ontem, compareceremos hoje e compareceremos no futuro. Tal passado não retira o mérito de nossos atos do hoje. Não devemos sequer tal fato ter sido mencionado ou questionado, pois qualquer cidadão deve exercer sua cidadania quando se considera preparado para tal. E qualquer político eleito pelo povo deve ter em mente o princípio básico que o próprio nome já esclarece: mandato, que é agir em nome de outrem que o legitima. Nesse caso, através do voto concedido pela população, da qual todos nós do movimento fazemos parte. Pois bem, passado esse primeiro momento, vamos destacar os pontos respondidos pelas 13 bandeiras. Questão 1. Portal da transparência. Vale aqui citar parte de um artigo muito importante. A transparência pública está intimamente ligada com a democracia, pois é através daquela que o povo fiscaliza a atuação de seus representantes eleitos, sendo estes os detentores do impulso público, subordinando-se assim ao interesse da coletividade. A participação popular é a forma de intervenção direta dos cidadãos brasileiros nas esferas legislativa, executiva e judiciária, exercendo assim o povo sua soberania constitucional nos temas de relevantes interesses sociais: democracia, transparência pública, participação popular, analisado sob o prisma constitucional. Sendo assim, a prestação de contas não é hoje um ato de comparecimento, é um ato de total transparência, que, pela Lei de Acesso à Informação, dispõe sobre a disponibilidade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos entes públicos. Afinal, a basal diferença do princípio da legalidade para os particulares e para a administração pública está no fato de que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Já a administração pública só pode fazer o que a lei determine ou autorize. Sim, a lei não nos obriga a comparecer em tais reuniões, mas obriga o prefeito a agir com total conformidade em relação à lei. Outro sim, julgamos oportuno dizer que a não divulgação da execução orçamentária e financeira a partir de 26/5/2013 impedirá a prefeitura de receber transferências voluntárias, obter garantias, direta ou indireta, de outros entes e contratar operações de crédito, conforme dispõe o artigo 73-A da Lei Complementar 131 de 2009. Essa divulgação deverá seguir as regras do Decreto Federal 7.185 do mesmo ano, o que significa dizer que a divulgação da execução orçamentária e financeira não poderá ser feita de qualquer maneira, fora das regras estabelecidas. Por fim, o prefeito, que impedir ou deixar de garantir a participação da sociedade na elaboração de planos e políticas
que envolvam gasto de dinheiro público poderá ser processado por improbidade administrativa, caso seja aprovado o projeto de lei 5.663 de 2013, do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, presidente nacional do partido. Atualmente, o cidadão só conta com o Ministério Público para buscar a nulidade do ato praticado, caso a participação da população não seja efetiva, por sua inconstitucionalidade. Questão 2. SAAI. Nesta oportunidade, parabenizamos Vossa Excelência por ter legitimado a vontade popular, que nos é tão cara. Porém, desejamos que haja maior transparência no tocante aos informes de tais atos e datas, pois a população ainda se sente carente da solução prática e sem horizonte algum para a conclusão da obra, ou seja, sem nenhuma ideia de quando, de fato, as águas tratadas e limpas chegarão às nossas torneiras. Abro parênteses aqui para citar e relembrar a todos que hoje já foi lido que a FUNASA estendeu o prazo de 180 dias a partir do dia 3. Entretanto, nós gostaríamos que as informações fossem dadas com mais fundamentação. A população realmente necessita de informações concretas, embasadas e emanadas dos órgãos técnicos ou dos servidores técnicos do SAAI. O movimento está na torcida para que seja em breve, pois esta é uma conquista de toda a população que lutou e desejou a implantação do SAAI. Questão 3. Aumento dos salários. Em nenhum momento esta questão foi efetivamente respondida. Afinal, não questionamos a legalidade do aumento para os cargos políticos, mas sim o absoluto descaso com os funcionários públicos, já que, segundo informações apuradas, inclusive através de pesquisas em leis municipais e reclamos dos próprios funcionários, os mesmos não têm sido contemplados regularmente em seus direitos constitucionais, já que, no caso específico dos servidores públicos, o referido dispositivo traz a seguinte dicção: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual. Revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Pois bem, o que o dispositivo constitucional revela não é a concessão de aumentos, mas simples reajustes salariais para fazer frente a índices inflacionários. Seu atraso em um dia já autoriza a impetração de mandado de segurança, posto que é direito líquido e certo do funcionário público. Sim, a revisão dos agentes políticos é iniciativa do Legislativo e é feita de 4 em 4 anos, e esta raramente é esquecida. Mas enquanto ao direito dos funcionários, que têm sido impreterivelmente esquecidos, tem certeza que não há valores invertidos nisto? Questão 4. Planos de cargos e salários. O funcionário público não é apenas o contratado, ou os que exercem cargos de confiança, mas também os concursados, todos em perspectiva quanto à justa remuneração e existência de um futuro em suas carreiras. Não se tratando, portanto, apenas de um plano de cargos e salários, mas sim de sua atualização e cumprimento. Entretanto, revelar que professores mudam de ideia, que há mais de 10 anos esse plano está em estudo, equivale a dizer que não tenho nada com isso. Quando o que se esperava do Executivo é, não sendo suficiente o que está sendo feito para o entendimento e solução do problema, cabendo ainda maiores investimentos, inclusive pessoal, enquanto político no exercício de um cargo público, do qual se esperam poucas soluções, sugestões, ou mais do que isso. Segundo a presidente do sindicato, Cláudia Helena Soares, não existe plano de cargos e salários. Questão 5. Contratações ilegais. Acreditamos ser melhor para a máquina pública e o Ministério Público também a substituição de contratados por cargos preenchidos por efetivos, mesmo que isso signifique a nomeação de pessoas de outros estados. Não deve haver receio ou medo por parte do administrador, que deve cumprir o que reza a lei. É isso que dá continuidade ao trabalho da administração e tira a pessoalidade das contratações, coisa que não deve ser suportada, evitando a descontinuidade de programas e projetos engavetados a cada nova gestão. Questão 6. Contratações públicas. A mudança proposta em nossa questão depende do planejamento, como poderemos fixar nossos jovens aqui no futuro.
proposta da bandeira 8, que trata sobre o plano diretor. Não aceitar as limitações da atualidade, promovendo a mudança no sentido da solução do problema apresentado, é o papel do prefeito. Assim, a fórmula mágica depende mais do esforço da administração, que deve ter uma boa estrutura administrativa, com plano de cargos e salários efetivo, a fim de incentivar o preenchimento e continuidade dos cargos. E mais, os salários dos cargos de confiança não são baixos. R$3.000 por mês não é um incentivo para que bons profissionais abracem nossa cidade? No caso dos médicos, o governo federal está lançando uma bolsa de estudo que o futuro profissional exercerá no SUS, havendo municípios que já estão lançando programas idênticos. Questão 7, o aumento do IPTU. Mais uma vez, respondendo à questão, o senhor prefeito não se furtou da ironia ao definir o que é uma lei constitucional, dizendo, de cara, quero alertá-los de que inconstitucional é todo ato não previsto ou contrário à Constituição Federal. Em seguida, disse que não foi esse o caso. Ora, é imperativo que o dirigente municipal tenha respeito à população, e principalmente às discussões democráticas. Quando dissemos que o aumento do valor penal dos imóveis foi inconstitucional, manifestamos o nosso entendimento quanto ao referido ato da administração e compreendemos, sim, ainda que sejamos desobrigados na compreensão, visto sermos administrados e não administradores, a semântica da palavra inconstitucional. Aliás, fizemos a afirmação baseados no fato de que as alíquotas do IPTU são fixadas pelo respectivo município, por meio de lei. Em princípio, o município goza de ter liberdade para fazê-lo, condicionado, por óbvio, ao respeito aos princípios constitucionais tributários, sejam explícitos ou implícitos. Assim, no estabelecimento das alíquotas aplicáveis ao IPTU, como de resto aos demais impostos, o legislador municipal deverá atentar para que não se fira, por exemplo, os princípios da isonomia tributária e da razoabilidade. Como situação corolária do primeiro princípio, a administração deveria ter se atentado para o aumento paritário dos imóveis, do valor dos imóveis, quando sidos na mesma região geográfica, vez que, para a doutrina majoritária, o IPTU tem como uma das hipóteses de incidência a propriedade de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido no Código Civil, situado na zona urbana do município. A propriedade, por sua vez, é direito real por excelência. Os autores costumam situar o IPTU entre os chamados impostos reais, ou seja, são aqueles em cuja quantificação não se leva em conta aspectos pessoais do contribuinte, como ocorre, por exemplo, ainda que não na medida desejável, como com o imposto de renda de pessoa física. Não foi o caso em Cambuquira. Existem imóveis vizinhos com a mesma medida e valores cobrados por IPTU com até 100% de diferença. Calcado no segundo princípio, o aumento desarrazoado, calcado no segundo princípio, o aumento foi desarrazoado, posto que, em prudentes palavras, o senhor, nos referimos aqui ao excelentíssimo prefeito, mesmo exprimiu. Mas vamos a outro fator que, embora acredite que vossas senhorias desconheçam, foi objeto de explanação nas audiências realizadas, tanto nesta Casa Legislativa, quanto lá na Prefeitura. Para manter essa administração em funcionamento, para trazer Cambuquira dentro dos trilhos, contamos com um apertadíssimo orçamento, cuja receita não chega aos 18 milhões ano. Pois bem, senhor prefeito, se o orçamento do município é apertado, imagina da população. Ora, se o município não tem arrecadação suficiente, é porque, dentre outros fatores, há pouca atividade tributável de competência municipal e, consequentemente, pouca atividade que resulte em renda para os administrados. O que queremos dizer é que, notavelmente, Cambuquira oferece atividades laborativas cuja remuneração é baixa, o que nos leva a um ponto em que as realidades parecem não tangenciar. A administração precisa arrecadar e a população vive, de um modo geral, com uma renda relativamente baixa. Seria a solução tirar de forma abrupta da população, ao invés de fazê-lo de forma gradual e objetivamente clara? Há de se concordar. Em alguns lugares, o aumento foi percentualmente alto e os critérios utilizados para tal permanecem bastante obscuros ainda. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte:
Isso já foi lido pelo novo vereador Walter aqui na sessão de hoje, é o artigo 37 da Constituição Federal. A inconstitucionalidade do IPTU não se encontra somente nos valores absurdos que ele impingiu à cidade, mas também, talvez principalmente, na falta de divulgação que o precedeu e de representatividade nas reuniões da Comissão da Planta de Valores promovidas pelo Executivo e que originaram um aumento absurdo, posteriormente aprovado pela Câmara de Vereadores. Portanto, para ficar claro, a inconstitucionalidade foi da Comissão da Planta de Valores, mas não dos membros, mas não dos seus membros, sim cometida por quem a convocou. Questão 8. Plano diretor. O senhor mesmo disse na primeira reunião, novamente nos referimos aqui ao prefeito, o senhor mesmo disse na primeira reunião, com o movimento, que não havia um plano diretor, e agora sugere que estamos sendo manipulados, que somos alienados. Não há problema em se equivocar. Entretanto, admitir os erros é necessário para o desenvolvimento. O fato é que existe um plano diretor, mas desatualizado. Na prática, é como se não existisse. Temos por plano diretor o seguinte, em consonância com o Estatuto da Cidade. Plano diretor é um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos consensuados para o município e estabelece princípios, diretrizes, normas a serem utilizadas como base para que as decisões dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto possível, na direção desses objetivos. Portanto, sem necessidade de mais delongas neste caso, ter um plano diretor desatualizado é o mesmo que não ter. A sociedade é dinâmica e as necessidades também. Questão 9. Prestação de contas à Câmara. Vale a pena transcrever um trecho da resposta do prefeito em relação à prestação de contas à Câmara. Muito bem, sugestão aceita. Senhor prefeito, não se trata de uma sugestão. Trata-se de uma vinculação legal criada pela Lei Orgânica Municipal, estampada no artigo 70, inciso 35. Conforme já foi dito, como administrador, o senhor está adstrito à lei. Inclusive, neste caso, especificamente, a previsão legal está assentada na seção das atribuições do prefeito. Logo, em respeito aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, é imperativo que os balancetes contábeis e orçamentários sejam enviados à Câmara até o 15º dia útil de cada mês, conforme o previsto na lei, salvo se houver justificativa plausível, sob pena de incorrer. Questão 10. Conselhos municipais. O fato é que nem os conselhos municipais contam com a devida e efetiva participação popular exigida pela Constituição, e nem as audiências públicas, mesmo as realizadas pela Câmara, conforme atesta a forma da matéria publicada no último Jornal da Câmara, sobre uma importante audiência pública, a do plano plurianual, com a presença de pouquíssimas pessoas. Isso está na página 4 do último Jornal da Câmara, Câmara em Ação. Realmente, participação baixíssima. E não importa se a Prefeitura ou a Câmara coloca carros de som na rua para convocar a população, sendo que isso claramente não é suficiente. Deve haver motivação, convite pessoal, a fixação de cartazes, telefonemas, enfim, outros meios mais eficazes de convocação. Questão 11. Informativos da Câmara e Prefeitura. Pular uma das reivindicações não é exatamente o que esperávamos do prefeito. Vale destacar que qualquer meio de comunicação institucional, independente da mídia, impressa ou web, deve, por conclusões óbvias, comunicar à população temas de interesse da mesma e não assuntos de menor importância ou promoções pessoais. Percebemos, por exemplo, que a Prefeitura lança a mão do Facebook, que se caracteriza por ser uma rede social muito incorporada às práticas sociais e, consequentemente, à formação de opinião da sociedade. Percebemos também que, por vezes, é utilizada para promoções pessoais e divulgação de eventos que não são promovidos pela Prefeitura, mas por membros do poder público, incluindo o vice-prefeito. A reivindicação aqui está, mais uma vez, associada à moralização dos atos e às atitudes, e isso deve ficar claro, tendo em vista que as mesmas são índices de pensamentos, ideias e intenções. Questão 12.
estradas rurais e ruas esburacadas. Sobre a aquisição das máquinas de grande porte, tivemos conhecimento sim, e nos felicitamos por isso. Só não podíamos deixar de mencionar um problema notável que interfere diretamente no cotidiano da população que representamos. Esperamos otimistas que a obtenção das máquinas cesse o problema das estradas e ruas esburacadas. Questão 13. Abandono de patrimônios históricos. Primeiro, o excelentíssimo senhor prefeito sugere trabalho voluntário e, em seguida, tenta afastar a responsabilidade da administração pública na conservação do patrimônio histórico, alegando em relação à Chácara das Rosas. Abre aspas. É uma questão de desmando, de desrespeito para com o patrimônio público municipal. A Chácara das Rosas é um caso que demanda investigação, o que já vem sendo feito pelo Ministério Público. Tomara que os responsáveis pela degradação sejam realmente responsabilizados por este crime. Quanto à deterioração do imóvel, decorre da omissão do Estado no dever de proteger os bens culturais, a obrigação de restaurar independe de tombamento, pois decorre sim da responsabilidade civil pelos danos causados a um bem ambiental. E no mais amplo conceito jurídico de meio ambiente, há que se considerar válida a imposição dessa responsabilidade pela norma do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, Política Nacional do Meio Ambiente, colocando-se o poder público na posição de garantidor, e no caso da Chácara das Rosas, o único responsável pela conservação do imóvel, posto que a propriedade é do município. Quanto ao Hotel Elite, que sequer foi mencionado pelo prefeito, existem 3 situações para determinar se um imóvel, enquanto patrimônio cultural, deve ou não ser restaurado pelo poder público. Primeiro, quando o proprietário do imóvel tem condições de manter-lhe a conservação, esse ônus permanece com o proprietário, e ao Estado incumbe o dever de vigilância, inspeção e limitação dos modos de realizá-los. Segundo, quando o proprietário alega não ter condições de fazer a manutenção do imóvel, e se tratando de obras necessárias, o poder público deverá executá-las, podendo a partir de então desapropriar o imóvel. Terceiro, quando as obras de conservação são necessárias por razão de urgência, cabe ao poder público executá-las independentemente da condição financeira do proprietário, o qual estará sujeito à reparação do dano se não tiver comunicado o fato ao órgão. Portanto, a primeira distinção que deve ser feita em cada caso concreto reside na urgência da realização das obras, fator determinante da necessidade de averiguação da solvência do proprietário para sua realização. Se existe urgência, não há de se perquirir sobre as condições financeiras do proprietário. Se não há urgência, torna-se necessário aferir-se o proprietário em condições de custear as obras. Mas não se pode desconsiderar que essa escala de ações pressupõe que esta vigilância e fiscalização por parte do poder público. No caso do Hotel Elite, consideramos que há responsabilidade do poder público por omissão de fiscalização e, como já foi dito, a obrigação de restaurar independe de tombamento, pois decorre da responsabilidade civil pelos danos causados ao bem ambiental. Por fim, esperamos, sinceramente, que o senhor prefeito informe o movimento e a população sobre as medidas que estão sendo tomadas para garantir a memória da cidade no que se refere ao patrimônio material, especialmente no tocante ao Hotel Elite. Queremos deixar claro que não é o propósito deste movimento alimentar discussões, ataques e ofensas, menos ainda mediadas pela Casa Legislativa. Nosso objetivo é somar. Estamos aqui agora sim. E essa é a melhor hora para realizações. Agora, somos e estamos cientes do poder que temos, pois sim, o poder é do povo, mas o que de fato nos interessa é o poder de ação. Deixemos de lado a disputa de braços e sejamos solidários e responsáveis com a nossa cidade. Não esperamos nenhuma resposta quanto à tréplica que acabamos de apresentar, e mesmo que o prefeito se sinta no direito de responder e o faça, adiantamos que não iremos continuar a discussão desta forma. Esperamos que o senhor prefeito e os senhores vereadores abram os olhos, clareiem vossas mentes e ouçam a voz de quem vem das ruas. Queremos transparência e atitude.
serão mais tolerados como argumentos para a inércia. Tais falhas dos executivos antecessores estão sendo e continuarão a ser investigados, mas o que levantamos nesse momento é a necessidade de mais, é a urgência de transformações. Estejamos cientes do eminente potencial de nossa cidade. Sejamos dignos de chamá-la nossa Cambuquira. Despertemos para a realidade que nos apresenta, para a incrível oportunidade de unirmos forças e fazermos uma política efetiva. Muito obrigado.